Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus, irmãos. Que alegria, que felicidade estar na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Espírito Santo de Deus e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 falando no nome dele, ali ele está. E nós do Libertos pelo Amor de Cristo estamos repassando, levando até vocês as histórias do ministério de Cristo, os episódios, os milagres, sua ressurreição. Nós vamos continuar então levando até vocês estas histórias. A história de hoje, irmãos, ela fala de um episódio importante. Estava se aproximando a Páscoa lá em Israel. E naquela época tinha um costume de todos iam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E Jesus com seus discípulos também foram para Jerusalém. E chegando lá, foram até o templo. E quando chegaram no templo, o templo estava cheio, no pátio do templo, cheio de pessoas vendendo bois, carneiros, cabritos, pombinhos. Estava uma verdadeira feira. E Jesus então chegando, que viu tudo aquilo, ele teceu um chicote. Com vários fios, ele fez um chicote e começou a expulsar todos dali do pátio. E expulsou todo mundo. E ele disse assim: olha, que está escrito que e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Irmãos, já naquela época já faziam da casa do Senhor comércio. Hoje em dia já não vendem mais bois, bezerros, ovelhas, pombinhos. Hoje é outro tipo de arrecadação, é outro tipo de comércio. Mas então, irmãos, os judeus chegaram a Jesus e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas, né? E Jesus, respondendo para eles, ele disse assim, irmãos, preste bem atenção: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. O templo, irmãos, era muito grande. E eles perguntando com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo, expulsando os comerciantes. Jesus disse: olha, vocês não me conhecem. Podem derrubar esse templo aqui, eu em 3 dias o reconstruirei. Mas Jesus estava falando do templo do corpo dele. E quando ele morresse, ao 3º dia ele iria ressuscitar. Que ele estava implantando o reino dos céus. Ele tinha a maior autoridade sobre o templo, sobre as pessoas que estavam ali vendendo, fazendo comércio. Irmãos, é muito importante sabermos estas histórias, porque os judeus disseram: esse templo demorou 46 anos para ser construído, e você vem dizer que se derrubarem o templo você o reconstrói em 3 dias? E eles então ficaram pensando já em destruir Jesus, em prender Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dizia isto e creram na Escritura. Quando Jesus foi morto, que ao 3º dia ressuscitou,
os discípulos se lembraram que Jesus disse que poderia reconstruir o templo em 3 dias. Mas ele estava falando do templo do corpo dele, do templo que representava o reino de Deus aqui na terra, do templo que representava a vida eterna, a salvação eterna. Irmãos, Jesus estava então em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Irmãos, não foi só aquilo que ele fez ali. Durante a festa da Páscoa, ele fez muitos milagres ali naquele dia, naqueles dias. E aqui diz que muitos creram nele. E nós, hoje, ainda cremos nele. Porque até hoje Jesus faz muitos milagres. Irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até a próxima história de Jesus.